Carta de Paulo aos Efésios. Estamos numa jornada de conhecer mais detalhadamente os ensinos dessa carta. Nós já tivemos algumas meditações nos versículos 1 e 2 e no versículo 3, e hoje queremos caminhar com os irmãos do versículo 4 até o versículo 6, por enquanto. E eu vou explicar por que vamos fazendo assim, paulatinamente, essa exposição. Efésios, capítulo 1, versículos 4 a 6. Enquanto os irmãos localizam o texto, queremos agradecer a presença dos que nos visitam nessa noite. Eu olho ali para o seu Moisés e para a dona Terezinha, né? Já estiveram conosco outras vezes. É um prazer muito grande ter os irmãos com a gente. Sejam muito bem-vindos, irmãos. Deus os abençoe. Tenho aqui à frente uma família pela primeira vez? Já vieram outras vezes. Então, desculpe, eu achei meio familiar o rosto, mas não tinha essa certeza. Deus abençoe também a presença das irmãs, a mãe e as filhas, né? Queridos, vamos ler então o texto aí de Efésios capítulo 1, versículos 4 a 6, que diz assim: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Eu pergunto para você, você tem parado às vezes e meditado nas realidades da vida no além? Você tem pensado o que é a vida na eternidade? Diante de textos bíblicos, diante de algumas reflexões, quem sabe ao ouvir um hino ou um cântico, a sua mente viaja, não apenas imaginando, mas construindo a partir do ensino bíblico essa realidade da vida no além. Irmãos, essa é uma certeza indubitável que paira no coração daqueles que creem no Senhor. A grande promessa de Jesus é que nós estaremos salvos do pecado, salvos da condenação e direcionados para uma vida maravilhosa na eternidade. Uma vida que jamais se acabará, uma vida na qual, antes que entremos no gozo eterno, no sentido pleno, o nosso corpo será ressuscitado dos túmulos, seremos reconstituídos e viveremos plenamente em corpo e espíritos perfeitos para a glória de Deus. Tudo que vivermos, tudo que fizermos, será para enaltecer o nome do Senhor. Não haverá mais pecado, não faremos mais coisas que envergonhem o Senhor, não faremos mais coisas que denigram o caráter santo de Deus, mas tudo que fizermos, toda a nossa existência, será para glorificar o Senhor. Como nós compartilhamos no último domingo, nós não temos condições de construir mentalmente ou cognitivamente, através do conhecimento, da pesquisa, tudo que tem lá. Todas as provisões guardadas para os salvos. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca penetrou no coração ou no entendimento humano tudo aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Como diz um dos nossos hinos, nem a metade da glória celeste jamais se contou ao mortal. Um pouco das visões que temos sobre essa existência maravilhosa na eternidade são nos dadas muitas vezes através de figurativos da Escritura. Um lugar com uma cidade perfeita, santa, um lugar com alimento e suprimento constante, um lugar onde a glória de Deus ilumina a existência, um lugar onde não há mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, e nós não temos condições de construir em último grau tudo que será essa realidade. Mas essa visão e essa realidade de uma vida eterna, ela pulula as letras bíblicas, ela caminha nos textos bíblicos, ela salta das páginas bíblicas para encher o nosso coração de esperança. E todo crente, de uma certa forma, ele tem uma expectativa: quando irei e me verei perante a face do meu Deus? Quando é que eu desfrutarei de fato dessa bem-aventurança eterna? Além da gente poder ter essa concepção que a Escritura nos dá, é importante que nós não apenas pairemos numa lembrança gélida, ou quem sabe meio funesta, de algo que a gente não divise. É preciso que nós cresçamos
no conhecimento. É por isso que nós busquemos mais e mais esse conhecimento dessa bendita esperança, como diz Pedro, que enchemos o nosso coração de entusiasmo, de ânimo, de tal maneira que a nossa vida aqui no presente também já glorifique o Senhor. Que essa glória de Deus não seja apenas algo para o futuro, mas que a nossa vida aqui já glorifique o Senhor. Eu quero voltar com você brevemente, apenas lembrando que Paulo escreveu essa carta aos Efésios lá pelos idos do ano 61, 62, quando ele estava preso em Roma. Juntamente com essa carta aos Efésios, ele escreveu outras 4 cartas. Então são as chamadas e conhecidas como cartas da prisão. Cartas que Paulo escreveu no momento de muita tensão, muito sofrimento, muita angústia, mas ao mesmo tempo de muito apego às verdades de Deus. E como dissemos, essa carta aos Efésios parece ser uma gema preciosa dos escritos paulinos. Coisas tão profundas são reveladas e trazidas nas letras desta carta. Então, eu quero compartilhar com os irmãos nesse texto, sobre esse tema que eu já lanço aqui para os irmãos acompanharem, bênçãos aos eleitos sob a dispensação de Deus Pai. Se os irmãos se lembram, e talvez eu retorne a esse ponto um pouquinho mais à frente, se os irmãos se lembram, nós falamos que o propósito de Paulo era mostrar o centro dessa carta, e ele faz demonstrando que o centro dessa carta é a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Na segunda reflexão que tivemos aqui sobre Efésios, nós olhamos vários pontos onde Paulo deixa claro a presença do Pai, a presença do Filho e a presença do Espírito. E nesse texto aqui, Paulo aborda de uma maneira muito clara também a pessoa desses três, ou as pessoas desses três que compõem a divindade. Então, a primeira coisa que eu quero colocar aqui como reflexão para nós, advinda desse tema maior, é que essas bênçãos extraordinárias, irmãos, elas procedem do Deus triuno. Volta no versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Deus nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos, mas esse Deus que nos tem abençoado, embora nós pensemos aqui de pronto na pessoa do Pai, na verdade é o Deus triuno. O Deus triuno tem abençoado o seu povo com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Então, o que é que leva o pecador, antes incrédulo, agora a crer nas bênçãos maravilhosas que lhe são anunciadas da parte de Deus? Essa pergunta ela é levantada, na verdade, pelo Dr. Martin Lloyd-Jones, no seu comentário sobre Efésios, e ele procura exatamente fazer com que a gente pense sobre isso. O que faz com que o pecador, antes incrédulo, endurecido, rebelde contra o Senhor, agora crendo no Evangelho, ele se apegue a essas bênçãos tão maravilhosas que lhe são anunciadas? A resposta talvez poderia ser muito simples. O pecador arrependido, o pecador convertido, se apega a essas verdades porque ele creu em Cristo Jesus, porque ele passou por um novo nascimento, porque ele nasceu de novo. Isso não está errado de forma alguma, mas não é essa a resposta que vem em primeira mão aqui de Paulo. Não é esse o argumento que o apóstolo Paulo apresenta ao desdobrar essas maravilhosas bênçãos de Deus. Paulo vai afirmar aqui para nós, meus irmãos, que é Deus que tem nos abençoado com toda sorte de bênção, de maneira extraordinária. Então o cristão se enche de alegria, se enche de esperança, se enche de apego às bênçãos de Deus, não é porque apenas ele creu, como se ele fosse o responsável por alcançar esse feito, mas é porque Deus vem até nós trazendo essas bênçãos maravilhosas. De novo, o versículo 3 aí te mostra isso. É o Deus e Pai, esse bendito Deus e Pai, Ele é que traz a nós as bênçãos maravilhosas em Cristo Jesus. Mas eu quero passar para você, ou com você, na sequência, porque Paulo vai dizer, fazendo uma conexão, uma ligação entre o verso 3 e 4, dizendo, assim como. Esse assim como
É justamente o desdobramento que Paulo vai fazer agora dos vários momentos ou formatos dessa bênção alcançar o convertido partindo de Deus. Ele nos tem abençoado com toda sorte de bênção e ele faz assim. É assim que Paulo vai mostrar, então, a partir de agora. Essa expressão, assim como, com ela o apóstolo Paulo, então, faz essa ligação do verso 3 com todo o restante do parágrafo, num desdobramento do que seria essa sorte de bênçãos. Assim como, e ele vai demonstrando, então, essa sorte de bênçãos espalhadas aí até o versículo 14. Como eu já falei em mensagem passada, e já reportei hoje, Paulo apresenta aqui, meus irmãos, a Trindade. O apóstolo demonstra que o autor dessas bênçãos tão extraordinárias não é apenas a pessoa do Pai, mas as três pessoas da Trindade estão presentes, agindo e abençoando o crente. Você pode olhar de novo dos versículos 3 a 14, e Paulo vai mostrar quais são então essas bênçãos maravilhosas dispensadas aos crentes pelo Deus triuno. E nós então vamos compartilhar nas duas próximas mensagens também, pulando domingo que vem, nós teremos um pregador especial aqui pelo aniversário da igreja, mas nos outros 2 domingos, que Deus abençoa também pelo Filho e que Deus abençoa também pelo Espírito Santo. Mas hoje quero olhar com vocês particularmente as bênçãos advindas através da pessoa do Pai. Então, a primeira bênção que Paulo vai colocar para nós aqui, meus irmãos, é que os crentes são abençoados com a eleição, assim como nos escolheu nele. Essa é uma bênção que só os crentes possuem, de terem sido eleitos, de terem sido escolhidos em Cristo antes da fundação do mundo. Quem os escolheu? Deus o Pai. É Deus o Pai que delibera lá na eternidade, onde os nossos pensamentos e a nossa capacidade de compreensão não atinge. É lá naquela eternidade última, onde Deus estabelece salvar uma parte da humanidade. Deus escolhe uma parte da humanidade para ser abençoada em Cristo Jesus. Paulo diz aqui, antes da fundação do mundo, Ele nos escolheu. Então, irmãos, ao invés de Paulo olhar para qualquer coisa realizada no tempo, na vida dos crentes, Paulo vai direto para a eternidade, como tem dito aqui no verso 4, e ele olha antes da fundação do mundo e parte exatamente daquilo que foi feito por Deus Pai. Deus Pai é que nos escolheu. Essa é uma bênção maravilhosa. E é uma bênção incompreensível. E é uma bênção que foge à nossa capacidade de investigação. Por que é que Deus escolheu salvar alguns e escolheu não salvar outros? Essa é uma questão que intriga, que perturba muitas vezes a mente do cristão. Por que é que Deus escolheu salvar alguns e não salvar outros? Por que Deus escolheu não salvar todos? É simples, irmãos, olharmos aqui e falarmos de modo bem raso e rápido que, na verdade, toda a humanidade está perante Deus caída em delitos e pecados. Que toda a humanidade merece da parte de Deus a punição e a morte eterna. Que ninguém dessa humanidade tem um feito tão extraordinário que faça com que Deus se mova em salvá-lo, porque Ele é bom. A Escritura vai dizer que ninguém é bom. Todos pecaram, todos estão separados de Deus. Então Deus, na sua soberania, Ele resolveu salvar alguns. E resolveu permitir que os outros ficassem no seu pecado. Foge-nos a capacidade de entendimento, mas todos mereciam a perdição eterna. Então Deus não está sendo ruim para com aqueles aos quais Ele permite ficar lá na perdição eterna. Ele está sendo apenas justo. O que eles mereciam de fato eram a perdição eterna. Não sabemos quem nem quantos. Mas Deus está sendo cheio de amor, e gracioso, e bondoso, quando Ele olha para alguns e escolhe um grupo para a salvação em Cristo Jesus. Então Paulo, meus irmãos, ele ensina aqui com indescritível clareza que aqueles que gozam dessas bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, eles gozam-nas porque eles foram escolhidos por Deus para isso. É Deus que escolheu, diz o texto aí, Ele nos escolheu antes da fundação do mundo.
versículo 4, a primeira parte. Quero que você corra na sua Bíblia aí também, lá em Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Paulo toca nessa mesma questão quando ele diz assim, 2 Timóteo 1, 9. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo antes dos tempos eternos. É Deus que escolheu. Ele que resolveu, antes dos tempos eternos, lá na eternidade passada, antes da fundação do mundo, ele escolheu salvar alguns. Ele escolheu uma parte dessa humanidade caída no pecado, trazê-la para junto de si, levá-los ao arrependimento, a uma conversão, a uma confiança no sacrifício remidor de Jesus e fazer desses tais filhos para eternamente viver com eles. Todas as demais bênçãos e todos os benefícios que os crentes desfrutam ou desfrutarão têm a sua origem nesse primeiro ato abençoador. Você só será filho de Deus porque Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Você só será perdoado por Deus porque Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Você só desfrutará de bênçãos maravilhosas lá na vida do além porque Deus escolheu você antes da fundação do mundo. Todas as bênçãos que são ou que atingirão a vida do salvo só se darão por causa dessa primeira bênção. Porque Deus nos escolheu, diz Paulo aqui, antes da fundação do mundo. Então, meus irmãos, a eleição de um grupo de pecadores, igualmente merecedores da condenação e da perdição eterna, em detrimento de um outro grupo deixado na perdição, é um grande mistério. Isso é uma preocupação não só da teologia, não é uma caraminhola que fica mexendo apenas na mente de nós crentes que lemos a Bíblia, mas se você for ler os grandes filósofos da humanidade, eles também têm essa preocupação. A determinação de salvar ou de deixar na perdição eterna. Então a filosofia se preocupa também com isso. A Bíblia nos apresenta, meus irmãos, mistérios e não se importa em desvendá-los. Ela simplesmente fala de coisas que são e muitas vezes não explica, de modo que nós possamos compreendê-los ou quem sabe dissecá-los. Por exemplo, nós não podemos entender o mistério das duas naturezas de Cristo. Como é que pode, num corpo humano, ter uma natureza humana e ao mesmo tempo ter a natureza divina? Toda a divindade habitando num corpo de carne e osso. Foge da nossa capacidade de compreensão. Nós não podemos compreender, por exemplo, o mistério das três pessoas da Trindade existindo num único ser. Como é que pode três pessoas serem um único ser? São mistérios, mas a Bíblia fala delas para nós. Não explica, mas nos mostra que assim é. Não podemos entender também o mistério da eleição de uma parte da humanidade para receber toda sorte de bênção, enquanto outra parte da humanidade receberá toda sorte de maldição. Não entendemos isso, mas a Bíblia deixa isso claro. Assim é, mesmo que nós não compreendamos. Então, de novo, repetindo a expressão de um teólogo do passado, melhor do que compreender Deus é confiar nele. Nós nunca vamos compreender Deus. Deus está infinitamente além de toda a capacidade de compreensão do ser humano. Então, mais do que compreender a Deus, é bom que nós confiemos nele. Então, mesmo não podendo entender esses mistérios, irmãos, numa leitura e numa abordagem honesta com a Bíblia, nós não podemos negá-los. São verdades que estão na Bíblia. Não dá para descartar e dizer, não existe eleição. Existe, a Bíblia fala, não só nesse texto, mas em tantos outros. Existe uma infinidade de textos bíblicos que apontam para a eleição soberana de Deus, para salvar uma parte da humanidade e deixar outra parte sofrer a sua condenação. Não dá para dissecar esses textos todos aqui, e nem mesmo dissecar toda essa doutrina da eleição num momento de culto, mas olhe comigo João 6,37. Vamos lá, uma caminhadinha bíblica rápida. João 6,37. O texto diz assim, Jesus falando: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim.
e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá, esse que o Pai me dá, virá a mim. Subentende-se numa leitura honesta e, ao mesmo tempo, num ponto de partida negativo do texto, que aqueles que o Pai não deu, não virão. Mas todo aquele que o Pai deu, esses virão a Cristo Jesus. Olhe também um pouquinho mais à frente, no mesmo texto de João, capítulo 15, versículo 16, quando Jesus diz assim, João 15, 16, não fostes vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu é que escolhi a vocês. Então o crente, ele só vai crer em Cristo Jesus, não é porque ele foi lá e escolheu Jesus, mas porque Cristo o escolheu, e ele tendo sido escolhido, o Espírito Santo de Deus, usando a pregação da igreja, vai mover o coração, vai convencer a mente daquele indivíduo, e ele virá a Cristo Jesus. Olha ainda, no mesmo capítulo 15, o versículo 19. No mesmo capítulo 15, o versículo 19, quando diz assim, se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como, todavia, não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi. Olha, vocês são uma parte do mundo, escolhidos para serem meus. Então, por isso o mundo vos odeia. Olha ainda João capítulo 17, um pouquinho mais aí à frente, apenas o versículo 6 e o versículo 9, quando Jesus agora, prestes a dar a sua vida pelo resgate dos pecadores, ele orando a Deus Pai, ele fala que o Senhor deu, no versículo 6, aqueles que me deste. Então Deus deu a Cristo um grupo de pessoas para serem salvas. No versículo 9, ele repete a mesma expressão, aqueles que me deste, ou porque o Senhor nos deu. Então são pessoas que o Senhor, Deus Pai, deu a Deus Filho. Caminhe um pouquinho mais à frente, Atos capítulo 13. Atos capítulo 13, versículo 48, Atos 13, 48 diz assim, os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram. Quem creram? Olha aí na sua Bíblia. Quem creram? Todos quantos haviam sido destinados para a vida eterna. Muitos outros também ouviram a pregação de Paulo ali, mas não creram. Creram aqueles que haviam sido destinados para a vida eterna. Um pouquinho mais à frente, 2 Tessalonicenses capítulo 2. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 13 e 14. 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14, Paulo diz assim, entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus. Deus vos escolheu, e no tempo certo, Ele os chamou mediante a pregação do Evangelho. Então é muito claro, meus irmãos, como eu disse, não dá para dissecar todos os textos e nem expor essa doutrina com tamanha desenvoltura, mas não temos como negá-la. A Bíblia carrega dezenas de textos e exposições onde fala que Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Essa é a primeira bênção que o cristão recebe. Antes da sua existência, ele já estava sendo abençoado por Deus. Antes do mundo ser criado, Deus já tinha um olhar de graça para com aqueles que viriam a ser, mas que, mesmo pecadores, seriam objetos da eleição e da salvação de Deus. Então ficam esses textos aqui para realçar a eleição, embora não se caiba aqui, como dissemos, toda a elucidação de uma forma profunda e última nessa questão da doutrina. Segundo ponto que eu quero trabalhar com os irmãos aqui, nessa questão do Efésios, ou de Efésios 1, é que os crentes são abençoados com a chamada à santidade. Volta lá para Efésios 1:4. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Todo escolhido por Deus, em algum momento ele vai ser alcançado pela pregação do Evangelho.
Todo escolhido por Deus, alcançado pela pregação do Evangelho, vai receber o Espírito Santo habitando na sua vida. Todos os alcançados pelo Evangelho, sendo habitados pelo Espírito Santo, serão trabalhados pela santificação, operação do Espírito Santo, mudando o nosso caráter, mudando a nossa vida, nos ajustando de forma tal que nós comecemos a parecer mais com Deus. Ajustando o nosso pensamento, ajustando as nossas palavras, ajustando as nossas ações, o nosso comportamento, de modo tal que nós sejamos mais próximos à imagem e semelhança desse Deus Todo-Poderoso. Então, meus irmãos, o texto vai dizer para nós aqui que os crentes são abençoados com a chamada à santidade. Algumas pessoas que não compreendem bem a doutrina da predestinação ou da eleição eterna vão dizer o seguinte: então, já que o indivíduo está escolhido, ele vai ser salvo mesmo, pode pecar à vontade, porque ele vai ser salvo. A Bíblia não ensina isso. Concorda? A Bíblia diz que você foi eleito, escolhido, separado, chamado por Deus, mas para uma vida de santidade. A santidade é uma decorrência, a santidade é uma consequência natural e obrigatória na vida do crente. Qualquer pessoa que se diga, eu sou eleito e vou viver no pecado, pode ter certeza, ele não compreendeu a doutrina e menos ainda ele é um eleito. A menos que talvez ele ainda não tenha sido chamado plenamente pelo Espírito Santo para ter uma compreensão certa. Mas na compreensão correta da Escritura, todo eleito vai ser trabalhado pelo Espírito Santo e vai desejar a santificação. Ele não se conformará com o pecado que habita na sua vida. Ele não se conformará com os tropeços que ele dá aqui ou ali, em quaisquer que sejam as modalidades do pecado na sua existência. Ele vai querer mudança. E o Espírito Santo vai habilitá-lo a essa mudança sempre. Então, o resultado da eleição, meus irmãos, visa a existência de um povo santificado. A eleição não é apenas para salvar e deixar o indivíduo do pecado. É para tirá-lo do pecado e fazer desse indivíduo ou desse povo um povo santificado, onde os efeitos e as consequências do pecado serão totalmente removidas. Aqui nessa caminhada estão sendo removidas e ao entrar nos páramos da eternidade não mais existirá o pecado na existência daqueles que foram alcançados por Cristo. Todo convertido, tenha quantos anos for de convertido, ele precisa ter aquela afirmação trazida por algum irmão do passado: eu não sou mais o que eu era. Deus mudou a minha vida, fez de mim uma nova criatura. Mas eu ainda não sou aquilo que eu serei. Eu estou num processo de mudança. Deus continua operando em mim. O Espírito Santo continua me movendo à santificação. Eu erro, tropeço, mas Ele me levanta, me ajuda. Ele abre os meus olhos para compreender verdades, para que eu não caia de novo. Então, eu não sou mais aquilo que eu era. Aquele pecador perdido, sem confiança e sem amor a Deus. Mas agora eu sou uma nova criatura. Eu nasci de novo, mas eu ainda não sou o perfeito. Mas eu caminho, como diz Paulo, em direção, em busca dessa santificação. Então, na plenitude da obra redentora, meus irmãos, a presença e os efeitos do pecado não existirão mais. Lá na frente, quando tudo se consumar, esse que foi eleito, que experimentou a conversão, que caminhou e tropeçou durante a vida, mas que foi sustentado pelo Espírito Santo, lá na frente o pecado não mais existirá na vida dele e ele viverá uma vida plena e completa, onde ele experimentará a plenitude daquilo que a Bíblia fala de salvação, uma vida abundante. Se você correr os seus olhos lá para a carta de João, primeira carta, capítulo 3, versículo 8, o nosso irmão João vai dizer assim: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Salvação é isso, é sermos libertos da ira de Deus, e sermos libertos das obras do diabo em nossa vida pelo pecado. Paulo, então, meus irmãos, ensina que as pessoas que o Pai deu ao Filho, elas ficarão inteiramente livres de todos os seus pecados. Não agora, mas na consumação da vida. E todas as consequências do pecado não existirão mais. Quando você vai lá para Apocalipse, capítulo 21, Paulo diz que lá não existirá mais nem morte, nem luto, nem pranto e nem dor, porque as coisas
antigas já passaram, eis que tudo se fez novo, e Deus habitará no meio deles, e andará com eles, e será o seu Deus, e eles serão o seu povo, numa espécie de vida perfeita, num paraíso perfeito, numa vida eterna, num reino totalmente de Deus. Se você vai lá para Efésios 1:4, o nosso texto básico lá vai dizer que Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. Você não foi escolhido para permanecer no pecado. Nenhuma pessoa foi escolhida para ter vida eterna e permanecer numa vida de pecado. É impossível. Você foi escolhido para uma vida de santidade. Mesmo que você tropece, erre, falhe, o Espírito Santo sempre tocará a campainha em nossa consciência. O Espírito Santo sempre nos acordará para essas realidades e sempre nos fará ter o desejo de voltar à casa do Pai. Parábola do filho pródigo é uma ilustração rápida disso. O filho abandonou, o filho foi para as drogas, o filho foi para as orgias, o filho foi para os caminhos errados, mas lá ele caiu em si. Ele lembrou da casa do pai. É na casa do meu pai que existe vida e é para lá que eu volto. Assim acontece na vida de qualquer cristão. Efésios capítulo 5, versículo 27, o apóstolo Paulo vai dizer que Cristo deu a vida para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém uma igreja santa e sem defeito. Não nessa vida. Enquanto existirmos aqui, a igreja será isso que nós somos aqui. Um ajuntamento de pessoas que creem na verdade, mas um ajuntamento de pessoas que falham diante dessa verdade. Um ajuntamento de pessoas que têm esperança da eternidade, mas um ajuntamento de pessoas que erram e pecam. A igreja, portanto, aqui sempre será uma igreja imperfeita e pecadora. Mas é a igreja, é o povo de Deus, é aqueles que foram chamados, e é na perseverança no caminhar no meio desse povo, é que vai provar que realmente você é um chamado, um escolhido pelo Senhor, e vai conduzi-lo, apesar da sua vida, e apesar da vida dos outros seus irmãos, vai conduzi-lo até aquele momento final. Então a consumação de todo esse plano, meus irmãos, conduzirá a raça humana de volta ao projeto inicial. Lembra do projeto inicial? Gênesis capítulo 1, 2, 3. Criou um paraíso, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança, colocou esse homem ali naquele paraíso, e eles desfrutavam dessa presença maravilhosa e deliciosa do Senhor todos os dias, numa vida de santidade onde o pecado não existia. Esse é o plano. É uma raça de seres humanos que vivam num mundo perfeito. Deus permitiu a existência do pecado, mas a consumação desse plano perfeito está lá na frente. Por que Deus permitiu? Por que alguns ficam no caminho e vão ter a perdição e outros vão ter a consumação da salvação eterna? De novo, não nos pertence essa resposta. Não temos cabeça o suficiente para compreender tudo isso. Lá nós compreenderemos. Mas esse é o plano de Deus. Gênesis 1, 26 diz que Deus disse para Ele mesmo: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O apóstolo Pedro diz que aqueles que são remidos e escolhidos por Cristo Jesus experimentarão da própria natureza divina. Um pouco da existência de Deus, da perfeição de Deus, será a existência, a realidade na existência de cada um de nós. Romanos 8, capítulo 8, versículo 22 e 23. Romanos 8, 22 e 23 diz assim: porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora, e não somente ela, a criação, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando. Todo crente sofre, todo crente geme, todo crente lamenta a vida que tem, mas ele está aguardando aquele momento final, da concretização da plenitude dessa salvação. Paulo diz aqui, aguardando a adoção de filhos, a entrada completa na casa do Pai e a redenção do nosso corpo. 1 João capítulo 3, versículo 2, o apóstolo João vai dizer que agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou a plenitude daquilo que haveremos de ser. Quando Ele se manifestar, ou quando Cristo voltar, então seremos
semelhantes ao que Ele é. Olha só, seremos reconstruídos para sermos perfeitos e santos, assim como Ele é. Então essa escolha, meus irmãos, feita antes da fundação do mundo, a eleição, ela vai atingir esse propósito. E os crentes viverão eternamente como santos e irrepreensíveis. Fomos eleitos antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Mesmo que aqui na caminhada não o consigamos. Mesmo que aqui na caminhada falhemos e tropeçamos, ou tropecemos por causa do pecado. Mas fomos destinados àquela vida de perfeição. De novo, Efésios 1:4 vai dizer que é perante Ele que nós teremos essa vida de perfeição. Próximo ponto ali, rapidamente olhando, os crentes são abençoados com a predestinação para a adoção de filhos. Os crentes são abençoados para serem adotados. Olha outra bênção maravilhosa. Deus poderia salvar o indivíduo e mantê-lo como um escravo. Deus poderia salvar o indivíduo e mantê-lo numa segunda categoria. Mas Deus resolveu trazer aqueles que Ele escolheu para junto de si e tratá-los como filhos. Onde Cristo, o Filho eterno, é o irmão mais velho, é o primogênito, mas nós somos os outros irmãos. Nunca seremos deuses, como Cristo é, mas seremos tratados tão de perto, tão intimamente, como Cristo é tratado pelo Pai. Viveremos numa intimidade tão grande, essa intimidade de filhos. Então o verso exposto anteriormente vai mostrar para nós, irmãos, que o propósito da salvação é destruir as obras do diabo, é restaurar o pecador eleito, é colocá-lo numa condição que ele possa estar novamente diante de Deus e cheio de esperança de viver a vida que Adão tinha antes de pecar. Isso você abstrai do versículo 4. Eleitos para serem santos, assim como Adão era antes do pecado. Mas no versículo 5 ele diz isso para que fôssemos adotados, trazidos para essa relação íntima com o Pai. Então, meus irmãos, só sermos salvos já é uma grandiosidade, mas Deus vai além e Deus nos traz a essa condição de filhos amados. O programa redentivo de Deus em Cristo Jesus para o seu povo eleito não para apenas na salvação, no sentido de cancelar-lhes a dívida, mas prossegue e avança com algo mais profundo, como dissemos, Deus resolve adotá-los e trazê-los à intimidade de filhos. Versículo 5, você olha aí. Para a adoção de filhos por meio de Jesus. Antes da fundação do mundo, Deus destinou previamente esses que Ele escolheu para serem tratados como filhos, para experimentar a intimidade do Filho. Paulo usa aqui, meus irmãos, nesse texto do versículo 5, um termo grego que é dito lá no seu original, huiotesian. Para nós não significa nada, né? O que adianta citar um termo grego aqui? Mas essa palavrinha, huiotesian, ela é a palavrinha adoção. É importante a gente perceber isso e entender da seguinte maneira, é alguém que é adotado na condição de um filho adulto. Não é aquela criancinha que não entende nada, não. Foi adotado para vivenciar como um filho adulto perante o Pai. Foi adotado para viver como um filho maduro perante Deus. Para ter a maturidade, o conhecimento, a inteligência, o discernimento e glorificar a Deus nessa vida de crente maduro, de um crente adulto. Então o crente na entrada da família de Deus, ele vai desfrutar como um adulto espiritualmente, onde o pecado não lhe afeta mais, onde ele tem plena compreensão, discernimento e uma vivência grande diante do Senhor. O Dr. Martin Lloyd Jones, ele vai dizer assim, em Cristo não somos apenas as bênçãos, em Cristo não somente as bênçãos de Adão que recebemos, mas nos são dadas muito mais. Nessa nova relação com Deus, que usufruímos em Cristo, nós ocupamos a posição mais elevada que Adão. Adão vivia numa relação de criatura perante o Senhor, mas nós viveremos numa relação de filhos íntimos na casa do Pai. A adoção, portanto, irmãos, não é uma escolha humana, é uma escolha que Deus faz. É uma determinação do próprio Deus, Ele que destina previamente para sermos filhos. Eu volto com você,
o texto lá de João, capítulo 1, versículo 12 e 13, você conhece muito bem. João 1, 12 e 13, diz que todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Deu-lhes o poder de serem feitos. Não eram filhos de Deus, eram apenas criaturas. Mas agora, redimidos em Cristo Jesus, vão se achegar a essa intimidade maior. Redimidos em Cristo Jesus, vão experimentar essa bênção maior de serem tratados, vivenciados como filhos de Deus. Próxima coisa que eu quero colocar aqui, meus irmãos, é que os crentes são abençoados com o propósito de serem para o louvor da glória de Deus. Você não é criado apenas para ir para o céu. Você não é criado apenas para desfrutar de uma vida sem pecado. Não, você foi criado para experimentar tudo isso, mas de modo tal que a sua vida glorifique a Deus. De modo tal que todo o seu existir por toda a eternidade seja um monumento de honra ao Senhor. Um monumento de glória a Deus. Versículo 6, lá em Efésios 1. Para o louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente em Cristo, o amado. Então, o motivo supremo da nossa redenção em Cristo é sermos transformados de forma tal que a nossa vida glorifique o Senhor. Temos um visitante conosco, deixa ele voando por aí, mas que nós vivamos de modo tal que nós glorifiquemos o Senhor em toda a nossa vida. É quase impossível, meus irmãos, para nós dizer sobre essa glória, como já dissemos. O que é essa glória? O que é viver para a glória? O que é experimentar essa glória? Nós não temos uma capacidade também, porque a nossa linguagem é pequena. Essa terminologia, essas palavras que usamos são muitas vezes inadequadas para uma compreensão plena do que é a glória de Deus. O termo glória nas Escrituras inclui a presença majestosa, a presença exuberante, a presença esplendorosa, aquela grandeza maravilhosa do ser divino à nossa volta, de forma tal que nós experimentemos dele essa grandeza, esse poder, essa eternidade. Lá na língua hebraica usa-se a palavrinha Shekinah. Você já ouviu ela por aí muitas vezes. A palavrinha Shekinah significa glória no sentido de ser o brilho resplandecente da presença de Deus junto ao seu povo. A gloriosa e majestosa presença de Deus que ela é percebida. Certa feita, Moisés estava desesperado. Deus, esse povo é muito difícil. Senhor, não dá para caminhar com esse povo no deserto. E eu estou dizendo para o Senhor que eu estou jogando a toalha. Algo do tipo. Deus falou, Moisés, eu te chamei para você levar esse povo para o outro lado, vamos embora. Ele falou, Senhor, eu só vou se o Senhor garantir que o Senhor vai comigo. E ainda mais, eu quero ver a tua glória. Eu quero ver o esplendor do teu ser. E Deus falou, Moisés, não dá para fazer isso. Se eu fizer isso, você morre. Porque nenhum ser humano pode contemplar a glória que há em mim e permanecer vivo. Mas vamos fazer o seguinte, eu vou te colocar aqui no buraquinho dessa montanha e vou tampar aqui com a mão. E eu vou passar. Depois que eu passar, você vai me ver pelas costas e apenas o refulgir dessa glória será percebida por você. É uma ideia que Deus propôs ali para mostrar que Ele poderia dar alguma amostra da sua beleza, da sua grandeza, do seu ser, mas que o ser humano não tem olhos suficientes para ver Deus. Lá na eternidade, nós veremos a Deus? A pressuposição que a teologia nos permite ter, meus irmãos, é que nós nunca veremos a Deus. A pessoa total do seu ser. Nós conheceremos Deus olhando para Cristo. Cristo é a imagem exata do ser de Deus. Ele tem um corpo de carne e osso, glorificado, e o resplendor da glória de Deus está nele. Mas olhar para a grandeza de Deus, a Bíblia diz que nós não veremos. Nem Adão chegou a vê-lo antes mesmo de pecar. Não é assim que você canta? Nem Adão chegou a ver a Deus. E nós não veremos a Deus, porque o homem não tem capacidade para isso. Ele verá a glória de Deus, o refugir dessa glória, a luz do Senhor eternamente brilhando ali. Mas conhecer a plenitude,
ver a majestade. O homem não tem. Ele conhecerá isso sempre na pessoa de Jesus. Eu quero terminar aqui. Tem-se, meus irmãos, então, a prática no meio cristão de rotular pecados como coisas que se faz ou coisas que se deixa de fazer. Contudo, o pecado é qualquer coisa que não glorifique a Deus. Qualquer coisa que não honre a Deus. Numa leitura inversa dessa questão, nós viveremos lá de modo tal que não existindo mais o pecado, tudo o que fizermos glorificará a Deus. Nossos pensamentos, nossas ações, nossas realizações, o nosso andar, o nosso existir, por toda a eternidade, tudo o que fizermos, vivermos e pensarmos, tudo o que falarmos, será glória para esse Deus. Reconhecimento dessa presença majestosa. Então o eleito, concluído todo o processo de sua salvação, culminando aqui no aperfeiçoamento do seu corpo, na final ressurreição que haverá, ele viverá de modo tal que toda a sua existência, todos os seus feitos, exaltarão a Deus. Como será a vida lá? Esse é um outro grande questionamento que tanto a filosofia quanto a teologia buscam respostas, e uma boa compreensão que nós temos é que nós teremos uma continuidade lá do que somos aqui. Lá você não vai esquecer a vida que teve, no sentido de não saber que você era um pecador. Você sempre vai saber, eu era um pecador, mas eu fui remido pelo sangue de Cristo, por isso estou aqui e glorifico o meu Deus. Você vai ter consciência da existência. A Bíblia te mostra em vários lugares esses detalhes. A sua identidade, se você é o João, o José, a Maria, o Joaquim, você sempre vai saber que você é esse indivíduo. Você não vai ser despersonificado, mas vai continuar existindo como um ser pleno, agora perfeito, para a glória e honra de Deus. Termino. Posso dizer para os irmãos, então, que o salvo em Cristo Jesus, ele é agraciado com as bênçãos de Deus Pai. Versículo 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. O salvo é abençoado com as bênçãos de Deus Pai. Os crentes são abençoados com a primeira bênção, lá na eternidade, quando eles foram eleitos para a vida eterna. Eles são abençoados com a eleição para a vida. Os crentes também são abençoados com a chamada para a santidade. Eles experimentarão uma vida de perfeição e de santidade por toda a eternidade. Eles são chamados para serem filhos e viverem na intimidade da família de Deus. E por último, eles são abençoados com o propósito de serem para o louvor e para a glória de Deus. Bênçãos que Deus nos deu. Bênçãos que o Pai nos dá.